Eu estava em casa, sozinho, numa noite de sexta-feira. O dia tinha sido longo e cansativo e eu não tinha muitos planos para a noite. Só queria relaxar, assistir a algo na TV e dormir cedo. Como não tinha mais nada para fazer, decidi dar uma olhada no meu celular. Foi aí que algo chamou minha atenção. Era uma mensagem de um número desconhecido, sem identificação. Isso já era estranho, mas o que me deixou mais incomodado foi o conteúdo da mensagem. Era simples, mas não fazia sentido. Dizia: "Você esqueceu de trancar a porta." Na hora, eu pensei que era alguma pegadinha, talvez algum amigo brincando com a minha cara. Fui até a porta da frente, olhei pela fechadura e, claro, estava tudo trancado. Dei risada e voltei para o sofá, tentando me convencer de que era só uma coincidência. Mas a mensagem ficou na minha cabeça, como uma sombra. Algo não estava certo e eu não conseguia parar de pensar nisso. Decidi ignorar e continuar assistindo, mas logo a tela do celular brilhou novamente. Uma nova mensagem, do mesmo número. Essa, no entanto, era ainda mais estranha. "Eu vejo você." Eu congelei na hora. Não era uma mensagem de brincadeira, não parecia ser uma coincidência. Eu não sabia o que fazer. Olhei ao redor, tentando perceber se havia algo de errado. A casa estava silenciosa, mas algo no ar parecia diferente, como se tivesse alguém ali, só me observando. Fiquei com o celular na mão, sem saber se deveria responder ou ignorar. O problema é que as mensagens continuaram chegando, uma atrás da outra. "Estou dentro da sua casa. Você está sozinho." Eu tentei ser racional. Talvez alguém estivesse brincando, tentando me assustar. Mas quanto mais as mensagens chegavam, mais eu começava a ficar paranoico. Eu fui até a janela, olhei para fora, mas nada parecia fora do lugar. A rua estava vazia, não havia ninguém em volta da minha casa. Mesmo assim, eu sentia o peso da presença de alguém. Como se, de alguma forma, alguém estivesse ali, perto, observando. Foi quando a última mensagem chegou. Ela dizia: "Agora que você olhou pela janela, já é tarde demais." O celular tremeu na minha mão. Meu corpo ficou gelado. Não conseguia mais mover os músculos. Estava paralisado de medo. Como aquela pessoa sabia o que eu estava fazendo. Como ela sabia que eu olhei pela janela. Eu sentia a pressão no peito, como se alguém estivesse me observando do lado de fora, esperando o momento certo para agir. Eu fiquei ali, tentando decidir o que fazer, mas a sensação de estar sendo observado era tão forte que eu não conseguia mais pensar com clareza. Olhei para os cantos da sala, procurei algo, mas não havia nada. Apenas a sensação crescente de que eu não estava sozinho. Fui até a porta novamente, a trave estava firme no lugar, mas algo me dizia que não era suficiente. Decidi sair de casa. Eu precisava ver se realmente tinha alguém lá fora. Peguei as chaves e fui até a porta, mas ao sair, vi algo que me fez gelar de vez. Na rua, na calçada, havia um papel amassado jogado de forma casual, mas ao olhar com mais atenção, vi que estava escrito: "Eu estou aqui." A mensagem estava ali, jogada como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas eu não conseguia mais rir. Algo estava muito errado. Eu não sabia se deveria voltar para a casa ou procurar ajuda. Mas o problema é que, quando comecei a andar, uma sensação estranha me dominou. Era como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, bem perto, mas quando eu me virava, não via nada. O pior de tudo é que eu sabia que estava sendo seguido, mas não sabia quem ou o que estava atrás de mim. Eu tentava manter a calma, mas o medo não me deixava mais pensar direito. Finalmente, quando decidi voltar para casa, já não conseguia mais ignorar a sensação de que alguém estava me observando. Cheguei à porta e, antes de entrar, olhei mais uma vez para o papel na rua. Ele ainda estava lá, exatamente onde eu o vi. Não sei se alguém plantou aquilo ali, ou se era uma forma de me deixar ainda mais paranoico, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Mesmo agora, sentado aqui, com as luzes acesas e as portas trancadas,
Eu sinto como se alguém estivesse apenas esperando o momento certo para aparecer. Eu sempre fui do tipo racional, daqueles que tentam explicar tudo com lógica e razão. Nunca fui muito de acreditar em histórias de terror ou qualquer coisa que envolvesse o sobrenatural. Para mim, eram apenas histórias que as pessoas contavam para se entreter, ou, na melhor das hipóteses, eram invenções para justificar o que não podiam entender. Eu morava em um apartamento simples, mas acolhedor, no centro da cidade. E até então minha vida tinha sido tranquila. Tudo isso mudou em uma noite, e o que aconteceu me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo. Era uma sexta-feira à noite. Eu havia voltado do trabalho, um dia longo e estressante. A primeira coisa que fiz foi preparar uma refeição simples e depois me jogar no sofá para assistir a um filme. Nada de especial, apenas uma noite comum. Minha esposa, Luciana, estava em uma viagem de negócios e eu estava sozinho em casa. O apartamento estava silencioso, só o som da TV quebrando o silêncio da noite. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de silêncio, então a ausência de sons na casa me deixava confortável. De repente, meu celular vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Oi", dizia a mensagem. Eu estranhei, mas achei que poderia ser algum número de trabalho ou até uma brincadeira de alguém. Decidi responder. "Quem é?" A resposta veio rápida. "Eu vejo você." Na hora, eu fiquei sem reação. A princípio, achei que fosse alguém tentando me assustar ou alguma piada boba. Ignorei a mensagem e continuei assistindo ao filme, mas logo meu celular vibrou novamente. "Eu sei onde você está." Agora, eu estava incomodado. Isso não parecia brincadeira. Eu olhei ao redor do apartamento, mas não havia nada de diferente. As luzes estavam apagadas, exceto pela da TV. O medo começou a tomar conta de mim. Eu não sabia o que pensar, mas algo em mim disse que era melhor não ignorar aquelas mensagens. Respirei fundo e comecei a digitar uma resposta. "Quem é você? O que quer?" A resposta não demorou. "Estou mais perto do que você imagina." Eu fiquei em choque. O que estava acontecendo? Era apenas uma brincadeira de mau gosto? Eu olhei novamente ao redor, procurando por qualquer sinal de que alguém estivesse dentro de casa. Mas tudo estava em silêncio. O medo começou a me envolver e eu não sabia o que fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas logo desisti da ideia. Afinal, eu não tinha nenhuma prova concreta de que algo estava errado. Foi quando a mensagem seguinte apareceu. "Você não vai me ver até que seja tarde demais." Eu não sabia o que aquilo significava, mas as palavras pareciam pesadas, ameaçadoras. O medo agora estava dominando minha mente. Eu comecei a ouvir sons estranhos vindos do corredor, como passos lentos e arrastados. Meu coração acelerou. Eu me levantei do sofá e fui até a porta, que estava trancada. Olhei pela fresta da porta, mas não vi nada. Respirei fundo, tentando me acalmar. "É só a minha cabeça", pensei. Eu estava cansado, talvez estivesse imaginando as coisas. Mas então, algo aconteceu. A campainha tocou. O som de alguém pressionando a campainha foi tão forte e repentino que eu quase pulei de susto. Eu não esperava visitas, ninguém tinha avisado que viria. Hesitei por um momento, sentindo o medo crescendo dentro de mim. Eu fui até a porta, olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. Só um vazio, uma escuridão lá fora. A campainha tocou novamente, agora com mais força. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu olhei para o celular, as mensagens ainda estavam ali, mas nenhuma explicação. "Eu estou aí", dizia uma delas. E naquele instante, ouvi o som de alguém caminhando lentamente na direção do meu apartamento, como se estivesse esperando o momento certo para bater. Era impossível ignorar. Eu sabia que algo estava errado. Decidi ligar para a polícia. Eles me pediram calma
e disseram que iriam mandar uma viatura para checar a área, mas que levaria alguns minutos. O som dos passos continuou. Eu, sem saber o que fazer, fiquei parado, ouvindo e esperando. O medo me paralisava. Foi quando algo mais estranho aconteceu. As luzes começaram a piscar, como se houvesse uma falha na energia elétrica. Tudo ficou mais sombrio e eu comecei a me sentir completamente vulnerável. Eu ouvia os passos se aproximando cada vez mais, mas não via ninguém. A campainha tocou novamente, mais uma vez, como se alguém estivesse tentando me forçar a abrir a porta. Decidi ir até a janela e olhar para fora. A rua estava vazia, sem nenhum sinal de movimento. Mas então vi uma sombra na esquina, uma figura parada, olhando para mim. O medo tomou conta de mim de uma forma indescritível. A figura estava imóvel, como se estivesse me esperando. Eu não sabia se era real ou se minha mente estava criando aquilo tudo. Os passos pararam de repente e a campainha não tocou mais. O silêncio se instaurou na casa. Eu não sabia o que fazer, mas a sensação de que alguém ainda estava ali, me observando, era tão intensa que não conseguia relaxar. Quando a polícia finalmente chegou, eles vasculharam o apartamento inteiro, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma evidência de que alguém havia entrado. Eles me disseram que talvez eu tivesse ouvido barulhos vindos de outros apartamentos, ou talvez fosse alguma brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia o que eu tinha ouvido, sabia o que eu tinha sentido. As mensagens continuaram chegando por alguns dias depois, mas nenhuma delas era mais tão direta quanto as primeiras. A sensação de estar sendo vigiado não desapareceu, e hoje, cada som na minha casa, cada estalo, me faz lembrar daquela noite. Eu não sei quem estava lá fora ou o que queria, mas desde aquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu não sou mais tão cético quanto antes. O medo não vai embora e a sensação de que algo está me observando continua. Eu só não sei até quando isso vai durar. Eu sempre fui cético em relação a coisas do além. Cresci ouvindo histórias de fantasmas e coisas do tipo, mas nunca dei muita credibilidade. Sempre achei que o medo que as pessoas sentiam vinha da imaginação ou do desconhecido, algo que a razão não podia explicar. Mas tudo mudou naquele dia. Eu não tinha como saber que ao entrar naquela casa, minha visão sobre o mundo nunca mais seria a mesma. Era um fim de tarde e eu estava indo visitar um amigo distante. Ele morava em uma casa isolada, um pouco afastada da cidade. A ideia era que eu passasse o fim de semana lá, relaxando e colocando as conversas em dia. Eu sempre gostei de lugares tranquilos, longe da confusão. Não sabia muito sobre a casa dele, mas já havia ouvido falar que era um lugar antigo, que tinha um clima peculiar. Não dei muita atenção a isso na época. Quando cheguei, a casa me pareceu estranha, mas não de um jeito que me causasse medo. Era apenas diferente. O ar ali parecia mais pesado, a madeira rangia mais do que o normal e o cheiro de mofo estava no ar. Meu amigo me recebeu, mas não parecia tão animado quanto eu esperava. Ele estava com um olhar distante, como se algo o estivesse incomodando. Mas como qualquer amigo, eu ignorei. Começamos a conversar e ele parecia um pouco mais solto depois de um tempo. O primeiro dia foi tranquilo. Conversamos sobre tudo e nada ao longo da noite. Bebemos algumas cervejas e, como sempre, falamos sobre nossas velhas histórias. Mas conforme a noite foi se adiantando, algo começou a mudar na atmosfera da casa. Eu não sabia bem como descrever, mas algo no ar parecia estar diferente. As sombras nas paredes pareciam mais longas, mais densas, e os sons dentro da casa pareciam mais altos, como se ecoassem. Era como se algo estivesse observando a gente. Mas eu só pensei que fosse efeito do cansaço, ou talvez o silêncio da casa que fazia minha mente viajar. Já tarde da noite, meu amigo me sugeriu que fôssemos dormir.
Ele me levou até o quarto de hóspedes, um quarto simples, mas confortável. O problema é que a porta do quarto não fechava direito. Ela ficava um pouco aberta, o que não seria um problema, exceto pelo fato de que havia uma corrente de ar constante vindo do corredor. Quando apaguei as luzes, um arrepio percorreu minha espinha. O quarto parecia vazio, mas o som do vento que passava por debaixo da porta criava uma sensação incômoda, como se estivesse sendo vigiado. Tentei ignorar, mas o desconforto não desaparecia. Fiquei virando na cama por um bom tempo, tentando dormir. E foi então que ouvi um barulho. Algo muito suave, quase imperceptível, vindo do corredor. Era como se alguém estivesse caminhando lentamente. Eu congelei. O som não parava. Parecia que a pessoa estava caminhando de um lado para o outro, sem pressa, como se estivesse aguardando o momento certo para se aproximar. O que me deixou ainda mais desconfortável foi o fato de que o barulho parecia vir de uma área da casa onde não deveria haver ninguém. Eu sabia que meu amigo estava no quarto dele e ele não tinha se movido desde que fomos dormir. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Decidi sair da cama e dar uma olhada. A porta estava um pouco aberta e a luz da rua entrava suavemente pelo corredor, criando sombras longas nas paredes. Eu fiquei parado ali, ouvindo. O som continuou. Era como se alguém estivesse andando bem devagar, sem pressa, mas não havia ninguém no corredor. A casa estava completamente silenciosa. Eu fui até a porta, olhando ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica para o que eu estava ouvindo. Foi quando percebi que havia algo mais ali, uma sombra, algo que estava se movendo ao longo da parede. Eu sabia que não havia nenhuma pessoa, mas o movimento estava lá, constante e suave, como se alguém estivesse se movendo atrás de mim. Quando virei rapidamente, a sombra desapareceu, mas o ar ao meu redor parecia mais denso, mais difícil de respirar. Fui até o quarto de meu amigo, batendo na porta, mas ele não respondeu. Entrei e encontrei a cama vazia. Meu amigo não estava ali. O pânico começou a crescer. Eu sabia que ele não tinha saído, pois sua roupa estava jogada no chão. Mas onde ele estava? O silêncio dentro da casa era absoluto. Mas eu sabia que algo estava errado. A sensação de que algo estava ali, esperando, observando, foi ficando cada vez mais forte. Desesperado, comecei a procurar pela casa. Passei por vários cômodos, todos vazios. Quando entrei no sótão, uma sensação de frio tomou conta de mim. O lugar estava escuro, com apenas um fio de luz entrando pela janela quebrada. Foi ali que eu o vi. Meu amigo estava lá, parado, olhando para a parede. Ele não se mexia. Quando me aproximei, ele virou lentamente a cabeça. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ele estivesse em um transe profundo. Eu chamei seu nome, mas ele não respondeu. Seus olhos fixaram-se nos meus, mas ele não disse uma palavra. Naquele momento, eu soube que algo havia acontecido naquela casa, algo que eu não entendia. O que quer que estivesse ali, naquelas sombras, havia tomado meu amigo de alguma forma. Ele não estava mais ali. O ser que estava diante de mim era apenas uma casca vazia. Eu corri para a porta, quase caindo nas escadas, e saí da casa sem olhar para trás. Nunca mais voltei para aquele lugar. Meu amigo nunca mais apareceu, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Eu não sei o que aconteceu naquela casa, nem quem ou o que estava lá com ele. Mas eu sei que, de alguma forma, o que eu vi naquela noite não era deste mundo. O sempre fui uma pessoa racional. Gosto de entender as coisas, de buscar explicações lógicas para tudo o que acontece ao meu redor. Quando eu me mudei para aquele apartamento, no centro da cidade, a última coisa que pensei foi que estaria em perigo. Era um lugar velho, sim, com as paredes gastas e os móveis antigos, mas nada que me fizesse pensar em algo fora do comum. A princípio, parecia ser apenas mais um desses apartamentos baratos e sem personalidade.
O aluguel estava abaixo da média, o que já era um atrativo para quem, como eu, tentava economizar. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu estava me ajustando à nova rotina e começando a decorar o apartamento, arrumando as coisas à medida que meu trabalho também se estabilizava. Mas aos poucos, comecei a notar pequenos detalhes que, se eu fosse ser honesto comigo mesmo, me desconcertavam um pouco. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, eu estava indo para o meu quarto quando vi algo estranho no espelho do corredor. O reflexo parecia diferente. Não era algo explícito, mas uma sensação de distorção. Por um segundo achei que fosse apenas cansaço ou alguma falha de iluminação. Quando olhei de novo, nada estava de fato alterado, mas a sensação de que algo estava fora de lugar se manteve. Com o passar dos dias, essas pequenas coisas foram se acumulando. Às vezes, eu ouvia passos no corredor quando sabia que não havia ninguém ali. O som de uma cadeira sendo arrastada ou o barulho de algo caindo no chão, embora ninguém estivesse em casa além de mim. No começo, tentei ignorar, colocando essas coisas na conta do cansaço ou da minha imaginação, mas o incômodo foi crescendo. O mais estranho, no entanto, aconteceu uma noite, quando decidi assistir a um filme antes de dormir. Eu estava sentado no sofá, completamente imerso na história, quando de repente a luz começou a piscar. Isso não era normal, claro. Eu sabia que as instalações elétricas do apartamento não estavam em perfeito estado, mas nunca tinha tido problemas assim antes. Levantei-me para verificar o disjuntor e, enquanto fazia isso, ouvi um som de vidro quebrando. A princípio, achei que fosse algo que eu tinha derrubado sem perceber. Mas quando entrei na cozinha, o cenário estava impecável, como se nada tivesse acontecido. No entanto, a sensação de estar sendo observado era forte demais para eu ignorar. Eu dei uma última olhada pela casa, confesso que sentindo um calafrio, mas não encontrei nada de anormal. Aquela noite, algo mudou. As coisas começaram a acontecer com mais frequência. Era como se uma presença estivesse ali, perto de mim, mas eu não conseguia ver. E cada vez que eu pensava ter encontrado a explicação racional, ela escorregava entre meus dedos, deixando-me mais confuso e, admito, um pouco apavorado. Eu comecei a perceber algo no espelho do corredor. Não era só a sensação de distorção que eu sentia. Agora, sempre que passava por ali, eu podia jurar que alguém estava refletido atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. Não demorou muito para que eu começasse a evitar o corredor. Cada vez que passava por ali, o medo aumentava. O que era aquilo? Eu não sabia, mas estava começando a me dar conta de que não era uma ilusão. Algo estava ali, algo que eu não conseguia compreender. Foi então que um dia, após uma semana inteira de eventos estranhos, algo muito mais perturbador aconteceu. Eu estava no trabalho, mas minha mente estava ocupada pensando naquilo tudo. O que estava acontecendo? Eu não conseguia mais ignorar os barulhos estranhos, os reflexos incomuns, a sensação de que alguém estava me vigiando. Decidi então sair do escritório mais cedo e ir para casa. Tentar descansar e pensar sobre tudo isso com calma. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Eu sempre a trancava ao sair, então isso me fez parar na entrada, meu coração batendo mais rápido. Eu empurrei a porta com cautela, chamando por qualquer possível explicação racional, mas o apartamento estava vazio. A TV estava ligada, mas não estava emitindo som, e o ar estava denso, como se a casa estivesse respirando junto comigo. Fui até o corredor, hesitante, e lá estava novamente. O espelho. O reflexo não estava mais distorcido. Mas algo estava errado. Em vez de apenas me ver refletido, havia outra pessoa ao meu lado. Uma figura alta e magra, com os olhos fixos em mim. Eu congelei, não podia ser real. Eu estava me vendo, claro, mas aquele reflexo não fazia sentido. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Quando dei um passo para trás, a figura também se moveu.
Isso não era possível. Eu corri até o espelho, mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. Mas a cada vez que eu passava por ali, a sensação de ser observado estava mais forte. Naquela noite, eu não consegui dormir. O medo se apossou de mim de uma forma que eu não sabia como lidar. Não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que estava sendo envolvido por algo que não podia controlar. Eu tentava racionalizar, mas não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Eu estava sozinho naquele apartamento e, ao mesmo tempo, nunca estive tão acompanhado. Eu não sei o que aconteceu naquela casa. Não sei quem ou o que estava ali comigo. Mas uma coisa é certa: algo se escondeu nas sombras daquele apartamento. Algo que ainda está esperando, vigiando e que talvez nunca desapareça de verdade. Só sei que, desde aquela noite, nunca mais consegui olhar para o espelho da mesma forma.